Jesus nós não teríamos esperança, mas graças a Deus que Ele nos concedeu o perdão. Mas graças a Deus que Ele nos concedeu o perdão vindo dos altos céus e o poder e renovação para que, segundo a Tua vontade, nós pudéssemos viver em plena paz de espírito, segundo a Sua vontade. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em Ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem
está em ti, querido Senhor. Canta, igreja. Nenhuma condenação para quem cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, aleluia. Convido-os a abrir as vossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 9. Som. A minha versão é a versão revista e atualizada. A minha não, né, Hilton? A versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Esses dias eu falei a minha versão e depois Hilton me corrigiu. Hilton falou, você escreveu alguma Bíblia? Então, a versão da Sociedade Bíblica do Brasil é a versão revista e atualizada. Capítulo 9, versículos de 10 a 17. Assim está escrito na palavra de Deus. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Pai querido, diante da Tua palavra e do Teu povo, mais uma vez neste lugar, nós te pedimos que Tu fales ao nosso coração, de uma forma que nós possamos entender e ouvir a Tua voz, para a glória do Teu nome. Usa-me como um vaso de barro útil nas Tuas mãos, para falar apenas aquilo que Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dos 35 milagres realizados por Jesus e narrados nos 4 evangelhos, este é o único milagre que está escrito, está narrado em todos os evangelhos. É o único deles. Portanto, trata-se de um episódio que nos ensina muito mais do que o óbvio, seja pela importância do registro ou pelo seu conteúdo, porque, como todos sabem, cada escritor, ele tinha em mente um público primário,
Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele escreve focando nos judeus. O evangelho que aparece em um número maior de vezes a expressão como está escrito. Ele estava se referindo aos profetas. Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele foca nos gregos. Ele vai apresentar Jesus como filho do homem. Lucas, quando escreve o evangelho, ele tem na sua mente o público primário dos romanos. Ele vai apresentar Jesus como servo perfeito, aquele que serviu até a morte e morte de cruz. João, quando escreve o evangelho, ele tem em mente os gentios, o mundo, a igreja. Por isso que ele não se preocupa com genealogias. Aqui nesse texto, nessa história muito conhecida, Jesus prepara todo o ambiente para se apresentar como o pão da vida. E ele vai falar isso em João 6,35. Portanto, essa história, esse episódio não se trata apenas de multiplicar peixes e pães de cevada para encher a barriga do povo. Era muito mais que isso. Jesus tinha em mente ensinar o povo lições preciosas e também a seus discípulos de multiplicação de vida e encher-lhes o coração da necessidade de se olhar mais longe, além da fome e além da vida que eles viviam. Eu já preguei algumas vezes sobre essa história focando no relato de João, em João 6. Hoje eu quero enxergar essa história pela lupa lucana, pela história contada através de Lucas, pela luz que Lucas joga nessa história, nessa experiência coletiva. Eles estavam no lugar deserto. Eles estavam vivendo o ambiente às vésperas da Páscoa. Todos os judeus conservavam na sua mente os acontecimentos que originaram a primeira Páscoa, quando eles celebravam a saída do Egito, ainda no Egito. Lembravam que caminharam no deserto por 40 anos e experimentaram a presença de Deus durante todo o tempo, porque Deus os havia dirigido pessoalmente. Enquanto eles caminhavam, uma nuvem os cobria num sol de 50 graus. E quando anoitecia, uma coluna de fogo os aquecia, numa temperatura que chegava a 0 graus. E a presença de Deus sinalizava que Deus habitava com eles. Agora, com Jesus, eles experimentariam um outro milagre, que saciaria mais uma vez a fome. E eles conheceriam o verdadeiro pão da vida, e não apenas aquele maná que os pais deles haviam conhecido. João nos conta que naquela tarde, eles haviam atravessado o mar da Galileia, mas Lucas nos diz que os discípulos estavam retornando do cumprimento da missão dada por Jesus e estavam relatando as suas experiências. Então Jesus os abriga e os conduz ao deserto, à entrada da cidade de Betsaida. Jesus queria estar com eles. Mas quando a multidão soube que eles estavam ali naquela entrada do deserto, toda a multidão corre para aquele lugar. Uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, porque não se contavam mulheres e crianças. Aquela multidão era formada de pessoas cheias de esperança de cura, esperança de restauração e de libertação dos seus males. Gente que via naquela oportunidade de encontro a solução para os seus problemas e que por isso abandonara tudo, sem calcular riscos, só para ir onde Jesus estava, mesmo
que Jesus estivesse no meio do nada. Quem pode condená-los por aquele pragmatismo diante daquela realidade? Quem pode condená-los pela irresponsabilidade daquele jeito de se jogar? Cada um sabe o tamanho da dor que carrega dentro de si e as loucuras que são feitas para que se alcance a solução para os seus problemas. Sabe, quando eu mergulho nas páginas desse texto e tento visualizar a imagem daquele encontro no deserto, no final daquela tarde, eu penso que ali havia um culto, porque aquele que dá sentido ao culto estava ali reunido com seus discípulos e com o seu povo. Aí eu quero ressaltar a primeira lição que devemos aprender com a narrativa lucana, ou de Lucas. A primeira lição: a igreja se reúne onde Jesus se reúne com seus discípulos. A igreja se reúne onde Jesus se reúne com seus discípulos. Às vezes nós somos tentados a pensar que a igreja é apenas um lugar de reunião, um templo fechado, onde os objetos do culto estão visivelmente expostos. A mesa representando a comunhão, o púlpito representando a palavra, as bandejas ou os gasofiláceos representando a adoração. Enfim, a estrutura física disponível para as reuniões. Nós até já incorporamos no nosso vocabulário dizer que vamos à igreja. Não é assim? Ou que nossa igreja situa-se em tal endereço. Não é assim? Isso é bom, porque essa afirmação revela um sentimento de pertencimento. Pertencimento ao corpo de Cristo, que se reúne sempre num lugar determinado. Mas essa não é toda a verdade. O significado da palavra eclesia, igreja, no Novo Testamento, no grego, nunca foi tempo físico e estático. Até porque não havia templo cristão no primeiro século. Mas templos humanos. Templos que se movem. Templos que se reúnem em todo e qualquer lugar para cultuar a Jesus, o Cristo de Deus. Quando nós estamos lá no acampamento, reunidos, somos igreja Teosópolis. Quando nós estamos reunidos em pequenos grupos espalhados por toda a cidade, somos igrejas, somos uma igreja Batista Teosópolis. Aliás, os pequenos grupos, eles na essência, eles representam a igreja Batista Teosópolis reunida nos lares. Os líderes de pequenos grupos, na essência, são pastores da igreja Batista Teosópolis, liderando o povo com a mesma visão do pastor da igreja. Os pequenos grupos, eles não existem por si só, eles não têm vida própria. Eles são a igreja reunida nos lares. Então, naquele lugar deserto, a igreja de Jesus estava reunida. Havia palavra, havia ensino, havia comunhão e havia cura. Mas também haviam problemas, porque haviam pessoas. A noite se aproximava e a multidão precisava ser alimentada. Então, os discípulos, eles resolvem aconselhar a Jesus. Eles chamam Jesus e dizem: Jesus, despede a multidão,
Manda a multidão para as aldeias vizinhas, para que, indo a lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Foi isso que eles disseram para Jesus, se você examinar aí o texto, se você manteve o texto aberto. E aí nós vamos aprender a segunda lição. A primeira lição: a igreja se reúne onde Jesus se reúne com seus discípulos. A segunda lição: a igreja de Jesus é a resposta de Deus em lugares desertos. A igreja de Jesus é a resposta de Deus em lugares desertos. A Páscoa se aproximava e Jesus sabia que não teria mais muito tempo para treiná-los, para ensiná-los sobre a sua missão, a missão da sua igreja. Por isso, quando o olhar de Jesus cruza com o olhar dos seus discípulos e cruza com o olhar daquele povo que teria frio, passaria por frio e por fome. Percebendo que os discípulos ainda não entendiam, Jesus não titubeia, ele dispara: dai-lhe vós de comer, alimente-os, cuidem deles. Sabe, meu irmão, minha irmã, de certa forma, estamos vivendo num tremendo deserto também, onde a secura dos relacionamentos, onde as feridas da caminhada, onde o cansaço e as frustrações pelas esperanças despedaçadas atinge de forma dura e desumana a nossa gente, que no ocaso desses dias precisa de milagres, mas antes deles precisa de agasalho e de pão, mas não do pão de cevada, mas do pão da vida. Jesus foi bastante claro quando sentenciou aos seus discípulos que a obrigação de suprir a fome daquela gente era exclusivamente deles. Querido, em nome de Jesus, entenda que se você é de verdade discípulo de Jesus, igreja de Jesus, você é a resposta de Deus para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas, para as pessoas com quem você convive. Eu sei que muitas vezes é difícil entender essas coisas, afinal de contas até os discípulos não conseguiam compreender. É por isso que esse episódio ele nos ensina que a responsabilidade de suprir o frio e a fome do mundo é da igreja de Jesus. É minha, é tua, porque a igreja de Jesus é sim a resposta de Deus para as necessidades dos homens. Caminhar com Jesus não é fazer aquilo que entendemos. Não é. Porque às vezes não entendemos. Mas é obedecê-lo mesmo quando não compreendemos o processo. Mesmo quando não sabemos como ele agirá. Mas cremos que ele agirá. Então, eles ficaram atônitos com aquela ordem que não podia ser cumprida aos olhos humanos. Então eles respondem. Está escrito aí no texto de Lucas. Eles dizem assim: nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Eles não entendiam que a resposta que a igreja precisa oferecer ao mundo, entenda, a resposta que a igreja precisa oferecer ao mundo não vem da racionalidade humana, mas da obediência à ordem divina.
não é aquilo que eu tenho nas mãos, não é aquilo que eu vejo com os meus olhos naturais, mas é aquilo que eu entrego com minha fé, é aquilo que eu proclamo com os meus olhos espirituais. A terceira lição desse episódio que eu quero ressaltar, então, é que a igreja de Jesus, ela caminha em obediência à palavra de Deus, à palavra de Jesus. A ordem de Jesus foi clara. Depois de dizer-lhes que eles deveriam alimentá-los, que eles deveriam dar-lhes de comer, quando os discípulos refutaram, ele simplesmente disse assim: fazei-os assentar em grupos de 50. Notem que Jesus não lhes ordenou que multiplicassem os pães e os peixes, mas que apenas fizessem aquela multidão de quase 5.000 homens se sentar em grupos de 50. Isso nos ensina que nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que nós não podemos fazer, mas simplesmente obedecer naquilo que podemos. Podemos falar do amor de Deus, mas quem convence e converte os corações é o Espírito Santo de Deus. Podemos orar pela cura, mas quem processa a cura do corpo é o autor da vida, não nós. Podemos falar da graça e da misericórdia de Deus, mas quem ilumina o olhar, perdoa os pecados, acalma as tempestades do interior, é Deus. O natural é com a igreja, o sobrenatural é com Jesus. Consegue compreender? Então, meu irmão, fale do amor de Deus a quem convive contigo, ore por eles, ensine-os a caminhar com Jesus como você caminha. Seja intenso naquilo que você pode fazer, e você vai ver o milagre da multiplicação, não de pães, mas de discípulos, acontecer através da tua vida. Sabe, milagres acontecem quando nós entregamos o nosso tempo, que tantas vezes desperdiçamos numa vida sem significado. Na verdade, nós encontramos tempo para tudo, menos para obedecer a Deus, para ser igreja de Deus neste mundo. Irmão, irmã, nas coisas simples, obedeça a Deus. Entenda que Deus, Ele e apenas Ele, é especialista em milagres. Quarta e última lição que eu quero trazer desse texto: a igreja de Jesus é abençoada na comunhão. A igreja de Jesus é abençoada na comunhão. Então, quando o povo se reuniu em grupos de 50, aproximadamente 100 grupos, porque eram quase 5.000 homens, o milagre começou a acontecer. Era simples, não tinha muito mistério, era só pegar nos braços de quem estava ao lado, olhar nos olhos e se sentar. Era só se ver igual,
se ver carente do mesmo milagre e se sentar. O Salmo 133 diz que quando há comunhão, o Senhor ordena a bênção. Ninguém jamais experimentará milagres de pé. Milagres a gente experimenta de joelhos. Então Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças e os repartiu com os discípulos, e os discípulos com o povo. O povo sequer imaginava o que estava acontecendo, porque 5.000 pessoas não conseguem estar ali perto do altar. Mas eles experimentaram o efeito daquilo que acontecia no altar. Eles ficaram saciados. E depois os discípulos recolheram as sobras dos pães, que renderam 12 cestos cheios. Sequer houve desperdício. Houve um milagre na comunhão, porque só comeram aqueles que estavam reclinados, aqueles que se submeteram, aqueles que se igualaram. É simples. Porque gente que não se submete, gente que tem um pescoço grosso, o coração altivo, gente que se acha melhor que os outros, melhor que o corpo de Cristo, melhor que os seus líderes, jamais poderá saciar sua fome de Deus. Pode até encher-se do pão dos homens, mas perecerá pela fome do pão da vida. Será que é difícil entender isso? Às vezes eu tremo quando eu percebo que, diante dessa verdade, o pulso firme, o olhar altivo, a cerviz imponente, mesmo enxergando essas coisas, exige milagres. 5 pães, 2 peixes, nas mãos de Jesus, alimentaram a multidão. E o botão que startou o milagre tem um nome: obediência. Obediência. Assim como os sinais de trânsito apontam para realidades que lhes dão significado, aquele milagre apontaria para uma realidade que ressignificaria a vida daquelas pessoas. No Evangelho de João, o desfecho dessa história é contado. João 6,35. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso é bem mais que a cura do corpo. Isso é bem mais que dinheiro e que poder. Jesus é o pão da vida. Na verdade, Jesus não queria apenas multiplicar peixes e pães através dos discípulos. A grande mensagem que está por trás dessa história é que ele queria multiplicar discípulos através dos discípulos. Ele queria ensinar para a sua igreja que a responsabilidade dessa multiplicação é de cada um de nós que somos sua igreja, principalmente quando não estamos reunidos neste lugar. Porque somos igreja de Jesus, na faculdade, na casa, no trabalho, na escola, na vizinhança. E é lá que temos a obrigação de levar o pão da vida àqueles que perecem nos seus desertos. Precisamos, irmãos,
ser igreja nos lugares desertos e agir em obediência à ordem de Jesus quando Ele nos ensina, que nos chamou para sermos agentes de transformação neste mundo. Quando damos de comer do pão da vida à multidão que nos cerca e procura em nós as respostas para as suas dores. Esse é um privilégio, irmãos, que não foi dado aos anjos, mas à igreja de Jesus. Por isso nós precisamos acordar para essa realidade, para essa necessidade espiritual que nós temos, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus para aqueles que ainda não são cristãos? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Quanto tempo faz que você não compartilha a sua fé com alguém que não conhece a Jesus? Quanto tempo faz que você não convida alguém não cristão para vir a um culto dominical contigo? Quanto tempo faz que você não estuda a palavra de Deus com alguém que tem sede de Deus? Sabe, meu irmão, o nosso chamado como igreja, como cristãos, não é outro senão compartilhar o pão da vida com aqueles que têm fome. Não é outro senão acolhê-los e ensiná-los a caminhar com Deus, para que saciados eles também possam compartilhar Jesus com outros. O Evangelho de Jesus é simples. É tão simples que até mesmo você pode ser agente de transformação dele nesse deserto que vivemos. Eu quero encerrar te desafiando a se colocar à disposição do Senhor para ser um multiplicador de discípulos através do compartilhamento da sua fé e da sua vida. Amém? Perdoe-me a dureza da fala, mas é a urgência da pregação da mensagem. Vamos curvar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Deus, nós te louvamos porque a nossa fome tem sido saciada por Ti, quando nos reunimos nesse lugar, para Te adorar, para Te louvar, para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Isso nos dá, Senhor, um sentimento de pertencimento. Isso gera algo gostoso no nosso coração, a ponto de pensarmos muitas vezes, Senhor, que esse é o lugar. E é. Mas não é só aqui, Senhor. E nós entendemos pela Tua palavra que nós temos como Tua igreja a responsabilidade de levar também o pão da vida aos famintos, os famintos da nossa casa, os famintos da nossa família, os famintos da nossa vizinhança, os famintos da nossa rede de relacionamento, do nosso trabalho, da nossa escola. Gente que vive vida sem sentido, que mora no deserto, que vive o frio da solidão, porque não conhece aquele que pode dar sentido às suas vidas.
Deus, dá-nos coragem, dá-nos disposição, faze-nos levantar-nos dos nossos lugares e enche-nos com o dínamo do Espírito Santo para que possamos, Senhor, falar de Ti com autoridade e ver, Deus, o milagre acontecer onde nós estamos. Faz de nós, Senhor, missionários Teus. Ajuda-nos a entender, Senhor, essas coisas e a carregá-las no nosso coração sempre. Dá-nos sabedoria para cumprir a Tua vontade e para obedecer a Tua ordem. É isso que nós Te pedimos no encerramento deste culto, com humildade e fé, no nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Faça assim com as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Abrace pelo menos 3 pessoas. Até a noite. Traga alguém contigo.